A nossa história de hoje, como sempre, está na nossa Bíblia Amiga, lá em Gênesis, capítulo 37. Então, já deixa seu like, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e vem comigo. Todas as crianças já conhecem essa história. Então, qual é o segredo para nós não nos tornarmos repetitivos a cada lição dada? O que eu proponho aqui, como sempre, em todas as histórias que eu já te trouxe até aqui, é que você trabalhe a aplicação de forma diferente. O objetivo de hoje nosso é ensinar a criança para que ela seja paciente e suporte aquelas pessoas que a maltratam. Com base em Mateus, pegue sua Bíblia aí comigo, Mateus capítulo 5, versículo 44, que diz assim: Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Como é fácil, né? Quando as pessoas nos ofendem, é fácil nós criarmos dentro de nós um pensamento de dar o troco, ou revidar na mesma moeda. Eu fui enganada, eu vou enganar alguém. Ou mentiram pra mim, eu vou mentir também. Ou me maltrataram aqui, eu vou maltratar alguém ali. É muito fácil nós criarmos esse sentimento dentro de nós, porque nós somos pecadores. É da nossa natureza pecaminosa criar esse tipo de sentimento. Porém, a Bíblia nos revela a história de um adolescente que se chamava José. José, ele era diferente dos seus irmãos. A Bíblia nos conta que ele tinha 10 irmãos e uma irmã chamada Diná. O nome dos seus irmãos era Rubem, Simão, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon, Dan, Naftali, Gade e Azer. Esses eram os 10 irmãos de José e a sua irmã se chamava Diná. Nós vamos ver na Bíblia que geralmente os nomes que aparecem na Bíblia são os nomes dos homens das suas famílias. Aqui nós vamos ver, se você quiser contar essa parte da história, se você for entrar nessa parte da história para suas crianças, aparece o nome da Diná pelo fato acontecido com ela, que não é o foco do vídeo de hoje, mas nós podemos fazer também se você quiser, pelo fato do que aconteceu com ela. Então é um fato importante da história do povo de Israel, que a Diná participou, por isso que aqui o nome dela é citado. Provavelmente José tinha outras irmãs, já que Jacó era casado com 2 mulheres e tinham as suas 2 concubinas. Então provavelmente ele tinha outras filhas mulheres, porém o único nome citado de mulher é o da Diná. José era um filho diferente. José era o filho mais amado de Jacó. E Jacó, ele não tinha problema nenhum em esconder isso dos seus filhos. Ele deixava exposto que José era o filho amado dele. José era o filho preferido dele. Mas isso tinha um motivo. José era filho de Raquel, a esposa mais amada de Jacó. Jacó amou tanto Raquel, ele trabalhou 14 anos para ficar com ela. Isso mesmo, ele trabalhou 14 anos sem receber nada. E junto com ela, Jacó fez a sua família, assim como com as suas outras mulheres. Com Raquel, ele teve apenas José e ele teve mais um filho que se chamou Benjamim. E o Benjamim não tá aqui porque ele era criança ainda e não pôde participar desse vídeo, tá? Entre muitas razões, além de ser filho de Raquel, a sua esposa preferida, José não fazia as coisas erradas. Ele tinha bom caráter, ele era um rapaz, um homem de bem. Já os seus irmãos faziam coisas erradas. Eu vou tirar a Diná daqui porque aqui ela não participa. Eles faziam coisas erradas, eles faziam coisas que desagradavam tanto a Deus quanto ao seu pai Jacó. E José, geralmente, quando ele estava junto com seus irmãos e ele via que eles faziam coisas erradas, José vinha e contava para o seu pai. Não por questão que ele fosse fofoqueiro ou que ele fosse dedo duro, não. Pela questão de que talvez o pai conversasse com eles e, sabe, eles mudassem as suas atitudes. É como se José quisesse o bem dos seus irmãos e relatasse o que eles faziam ao seu pai, até porque ele era obediente. Muito provável que Jacó pedisse para José: vai lá ver o fulano, o que ele tá fazendo, vai lá ver esse clã, o que ele tá fazendo, o que o Rubem fez até agora, sabe? Eu consigo imaginar isso e é muito legal que você consiga trazer as crianças para esse âmbito também, para esse espaço, sabe? Imaginar, de se permitir pensar o que José estava pensando naquela hora, o que José pensou, a forma que José falava com seu pai, o respeito que José tinha por Jacó, sabe? Eram muitos motivos pelos quais Jacó amava José. O amor de Jacó por seu filho José era tão explícito, era tão claro, que ele fez uma túnica, um casaco ou uma capa, depende da sua versão que você lê. A importância não está em qual o formato da peça ou na cor da peça. A importância dessa peça
tá na diferença que ela tinha por ser uma peça diferenciada das peças do vestuário dos outros filhos, o que indica que era uma peça, quem sabe até de luxo, que custasse caro, era uma peça que custou caro para ser feita, mas Jacó fez com todo carinho e deu para o seu filho preferido, José. Essa túnica, por merecimento, por honra, por dever, ela deveria ser de Rúben, que era o filho mais velho de Jacó. Porém, Rúben não merecia essa capa aos olhos de Jacó. Rúben não merecia essa capa. Quem merecia era o seu filho amado José. E quando ele ganhou essa capa, despertou tanto ódio nos seus irmãos. Eles ficaram com muita raiva de José, porque eles queriam também se sentir amados. Eles também queriam que o seu pai amasse eles e fizesse uma capa para eles. Eles tiveram inveja de José, eles tiveram raiva de José. Eles começaram a criar um sentimento ruim por José. Coisa que um coraçãozinho que tem Jesus não pode sentir, é raiva de alguém, sabe? Você pode aplicar isso na vida das suas crianças, deixando sempre claro que aquela pessoa que guarda o rancor, aquela pessoa que sente a raiva, que sente esse sentimento ruim por alguém, não tá fazendo mal para outra pessoa, tá fazendo mal para si próprio, porque a raiva, o ódio, o rancor acaba acumulando dentro do nosso corpo e acaba nos fazendo mal, resultando em várias doenças que são causadas por reação a esses sentimentos ruins. Então, os irmãos de José começaram a alimentar esses sentimentos ruins por José. Mais ainda depois que José sonhou e contou os seus sonhos para os seus irmãos. Tanto que no sonho, José, ele era a autoridade. Os feixes de trigo dos seus irmãos se curvavam perante José. E José contou os seus sonhos para os seus irmãos, não por maldade. Ele contou porque ele era um sonhador. E assim como José sonhava, os irmãos deles também podiam sonhar, né? Era um sonho. Aqui tem um outro detalhe que a gente pode focar também. Porque, pensa bem, se era só um sonho, era só um sonho que José teve. José contou um sonho qualquer que ele teve. Como nós sonhamos e contamos para os nossos amigos e contamos para alguém. José sonhou e contou para os seus irmãos. Agora, se era só um sonho, o porquê que despertou tanta raiva nos seus irmãos, sabe? Eles criaram muito mais ódio de José depois desse sonho que eles contaram, mas não deixava de ser um sonho. Então, isso nos mostra a forma como José contou esse sonho, acreditando que poderia ser verdade. Isso nos ensina que nós temos que sim acreditar que Deus pode cumprir, acreditar que nada é impossível para Deus e que se Deus coloca os sonhos em nós, é porque Ele pode cumprir se nós deixarmos que Ele cumpra o plano dele em nós. Então, eles ficaram mais furiosos ainda com José. Só que José não teve só um sonho, José teve o segundo sonho e contou o segundo sonho para os seus irmãos também. E aí, nessa parte, até o seu pai ficou bravo, porque nesse segundo sonho, o sol e a lua também se curvavam perante José, que representaria o seu pai e a sua mãe. Porém, Jacó sabia que esse não era um sonho comum. Jacó sabia que era Deus mostrando alguma coisa para o seu filho. E isso só serviu para despertar ainda mais raiva de José. Você consegue imaginar o nível de raiva que os seus irmãos estavam dele? Pois é, ele sabia. Mas ele era um filho muito obediente, ele obedecia ao seu pai. E certo dia, os irmãos de José foram até Siquém levar o gado, levar as ovelhas lá pastarem. E o papai de José disse assim para ele: ó, José, vai lá atrás dos seus irmãos, olha o que eles estão fazendo, veja se dá tudo bem e volte e me traga notícias deles. E ele foi. Ele caminhou 80 quilômetros. Coloca aí no teu GPS do seu local onde tu tá. 80 quilômetros mais ou menos pra te ver aonde que vai dar. E tu vai ver esse trajeto que José fez, ó, a pé, caminhando por obediência ao seu pai para cuidar dos seus irmãos, para ir olhar o que os seus irmãos estavam fazendo, para ir ver se eles estavam bem. E José foi de bom coração em obediência ao seu pai. Só que além desses 80 quilômetros que ele fez caminhando até Siquém, ele caminhou mais 24 quilômetros para chegar em Dotã, porque eles já tinham saído dali de Siquém. Eles prosseguiram caminhando e foram até Dotã. O total de quilômetros que José caminhou foram 104 quilômetros. E José foi bem belo, caminhando com a sua capa que seu pai tinha lhe dado, que ele tinha gostado muito. Quando os seus irmãos avistaram José, de cara, eles fizeram um plano para matá-lo. Eles queriam acabar com esse sonhador. O único bochicho que acontecia ali onde eles estavam reunidos era: vamos matar esse sonhador, vamos acabar com ele. É a hora, é o momento, nós não podemos perder essa oportunidade, vamos matá-lo. Porém, Rúben falou assim: gente, não, ele é nosso irmão, nós não podemos matar ele. Pensa, né? Olha só, que maldade seria, nós não podemos fazer isso, vamos só castigá-lo. Então, Rúben conseguiu amansar um pouquinho o coração dos seus irmãos e resolveram, então, jogar José num poço que tinha cavado por ali. Tinha um poço por ali. O que eles fizeram? Eles arrancaram a capa de José, seguraram a capa de José e jogaram José no poço.
Agora José estava lá no poço, sozinho, solitário. Você consegue imaginar o que José está sentindo naquele momento? José deve estar muito magoado. Eu consigo enxergar José chorando, quem sabe de medo. Ele só tinha 17 anos. Ele poderia estar com medo, ele podia estar com raiva, ele podia estar magoado, ele podia estar com muitos sentimentos pelos seus irmãos. Ele podia estar sentindo raiva até do seu pai por ter mandado ele ter vindo atrás dos seus irmãos. Porém, aqui Deus nos mostra que Ele é capaz de nos dar força para perdoar as pessoas. E você lembra que nós lemos lá em Mateus 5,44 que diz: Jesus nos mandou amar os nossos inimigos e orar por eles. Aqui nós conseguimos ver claramente que é possível sim nós deixarmos as nossas mágoas, os nossos ressentimentos de lado e orarmos pelas pessoas. Porque mais adiante, no decorrer da história de José, nós vamos ver a prova clara do trabalho de Deus, do cuidado de Deus na vida de José em cada detalhe. Nada acontece por acaso, nada acontece sem que Deus permita acontecer. E tudo que aconteceu na vida de José foi sim permissão e parte do plano de Deus na vida dele. Agora, José estava lá no poço. Rúben saiu, porque Rúben foi o que conseguiu impedir com que seus irmãos matassem José, porém, a Bíblia não fala onde Rúben foi, mas Rúben se ausentou dos seus irmãos. Nessa ausência de Rúben, passou a caravana de vendedores. Eles estavam indo para o Egito, onde eles faziam trocas de mercadoria. O que passou pela cabeça dos seus irmãos? Vamos vender José como escravo para o Egito. Tiraram José do poço, e agora que José saiu do poço, agora é o momento, é o auge do sofrimento dele. Ele já tinha passado por todo o sofrimento de ser jogado no poço pelos seus irmãos. Ele se sentiu agredido, ele se sentiu magoado, machucado pelos seus irmãos. Agora ele ia entrar num sofrimento maior ainda. Ele ia ser vendido como um escravo. Pensa só, um menino criado pelo seu pai. Agora ele não passaria de um escravo numa terra estrangeira, com um povo que ele não conhecia, longe do seu Deus, porque lá o povo do Egito não adorava o seu Deus. Ah, quanto sofrimento ele passaria. Mas Deus estava trabalhando na vida de José e ensinaria ele a ser paciente. E assim como Deus ensinou a José a ser paciente no sofrimento, Ele também nos ensina a ser pacientes naqueles momentos onde nós estamos sofrendo alguma coisa, quando nós estamos sofrendo algum tipo de situação onde a gente não gostaria de estar sofrendo. Nesse momento, você tem que conversar com essas crianças e trazer essa realidade para eles, sabe? Trazer esse tipo de mágoa. Você conhece suas crianças, você sabe qual é a situação que as suas crianças se encontram. Quem sabe alguma criança tem os seus pais não são cristãos, ou quem sabe tem alguém com vício do álcool na sua casa, sabe? Você tem que trazer essa realidade para suas crianças e fazer com que elas entendam que do mesmo jeito que José estava sofrendo essa situação, que José foi agredido pelos seus irmãos, de certa forma ele foi agredido pelos seus irmãos, ele foi machucado pelos seus irmãos. Não são só tapas que machucam, palavras machucam, atitudes machucam. Então você tem que conseguir trazer essa situação para suas crianças, para que eles consigam assimilar a história de José para eles, que eles consigam entender que sim, que Deus está conosco no sofrimento, que Deus é capaz de nos ajudar a ser pacientes nessa situação e a entender que Deus tem um plano nessa situação. Por mais que José estivesse sofrendo, Deus já sabia tudo, Deus tinha o controle da vida de José na sua mão. Você tem que aconselhar essas crianças caso haja algum tipo de abuso físico, aí você tem que conversar diretamente com a sua criança, indicá-la a um adulto, né? Que ela converse, que ela exponha isso para um adulto da sua confiança. Quando se trata de abusos físicos, aí é mais grave, é algo que tem que ser tomado uma atitude. Mas em relação a mágoas ou brigas com irmãos, sabe? Brigas com pai e com mãe, a gente tem que ensinar isso, ensinar as duas diferenças, né? Do abuso, porque a criança não pode entender e assimilar que ela pode ser abusada por um tio, que ela pode ser abusada por alguém e que Jesus vai cuidar dela. Não, tem certas coisas que nós temos que ensinar às nossas crianças que elas podem sim e devem confiar em um adulto, e que se esse adulto necessita ser você, pode ser você esse adulto na vida da criança. E vai ser muito maravilhoso, porque essas crianças vão se abrir com você, eles vão contar pra você algo que eles passaram, e depois, melhor ainda, o ápice, assim, o que eu mais gosto é de ouvir as crianças contando depois o que elas fizeram, sabe? Ah, prof, aquele dia daquela lição, tal, eu fiz isso, eu perdoei a minha amiga que tinha me feito isso. É lindo quando as crianças conseguem, sabe? Usar a palavra do Senhor no seu dia de hoje. Você tá tendo a oportunidade de plantar essa sementinha na vida deles. Então, aplique no hoje. Trabalhe conforme a sua situação. Trabalhe conforme a situação que as suas crianças estão passando, que você conhece. Trabalhe na realidade dos seus alunos. Agora, José foi vendido como escravo. Foi embora pro Egito, né? Foi ser escravo lá de Faraó. Seus irmãos pegaram a capa dele, molharam. Aqui é ketchup, tá? Molharam no sangue, mataram um animal, né? Você não vai dizer que é ketchup. Mataram um animal, pegaram o seu sangue
passaram a capa no sangue e levaram para Jacó. Levaram para o seu pai, entregaram a capa para o seu pai e disseram: "Oh, encontramos essa capa, porventura ela não é a capa do seu filho José?" Você consegue imaginar a dor de Jacó quando ele pegou a capa na mão e ele reconheceu que a capa era do seu filho. A dor que um pai sentiu. Você não consegue imaginar. Nós não conseguimos imaginar a dor que esse pai sentiu. E você imagina nesse momento que os seus irmãos, os irmãos de José, também devem ter sentido um remorso aqui, vendo seu pai chorar. Porque a Bíblia diz que Jacó ficou dias e dias e dias chorando em luto pelo seu filho. Ele ficou muitos dias chorando por algo que ele achou que estava morto, porque ele pensou assim: certamente algum monstro, algum leão, algum animal do deserto pegou José, devorou José, e esse sim é o sangue do meu filho. Então, às vezes nos acontecem coisas que nós não entendemos, mas Deus sabe de todas as coisas. Mais lá na frente, mais adiante, nós vamos ver que José se tornou um homem generoso, ele se tornou um homem bondoso, ele se tornou um homem paciente e perdoador, porque ele perdoou seus irmãos. E você, vai permitir que Deus trabalhe na sua vida essas qualidades que Deus trabalhou na vida de José? Então, nós temos sim que amar os nossos inimigos, nós temos sim que orar por aqueles que nos perseguem, orar por aquelas pessoas que não gostam de nós, assim como José fez, assim como José permitiu que Deus trabalhasse na vida dele, todas essas qualidades. Incentive as suas crianças a, nesse momento, orar por essa situação, sabe? Ore com ela, exemplifique para ela como ela pode contar para Deus: Senhor, eu peço nesse momento que o Senhor me ajude a ser paciente com a Maria, que me machucou, com a Maria que falou de mim para Joaninha e eu fiquei triste, eu fiquei chorando e isso me magoou. Senhor, me ajuda a ser paciente com elas, me ajuda a ser uma pessoa generosa com elas, me ajuda a amar elas, a perdoar elas, sabe? Exemplifique essa oração para suas crianças. Tem crianças que não oram porque acham que a oração tem que ser linda e maravilhosa, cheia de palavras com adornos, sabe? E não é. A oração é a nossa conversa sincera com Deus. Mostre isso para suas crianças, mostre que elas são capazes de orar, capazes de conversar com o Papai do Céu. E a oração nada mais é do que isso. Ela ser sincera com o Deus que vive e reina para todos sempre e que cuida da vida dela em todos os momentos, em todos os lugares. Mostre para sua criança o tamanho do teu Deus, a capacidade do teu Deus, a capacidade do Deus que você está ensinando para elas, o Deus que ela serve. Quando a criança ela tem o encontro com Deus, quando a criança ela consegue entender o seu modo de ensinar Deus para ela, ela nunca mais vai esquecer a intensidade que você apresentou Deus para ela. Ela nunca mais vai esquecer. Pode ser que ela cresça, pode ser que ela se desvie, pode ser que ela vire um pastor, uma pastora, um evangelista, um missionário. Você não sabe o que vai acontecer no futuro dessa criança, mas de uma coisa você pode ter certeza: a intensidade que você apresentar Deus para ela é a intensidade que ela vai procurar conhecer a Deus também. As crianças nunca mais vão esquecer da sua forma de ensinar a palavra de Deus, do seu entusiasmo de apresentar a Deus para ela. Isso é maravilhoso, saber que você pode fazer parte do crescimento espiritual de alguém. Quanto mais cedo nós ensinarmos que esses sentimentos não provêm de Deus e que esses sentimentos podem ser jogados para fora e não retidos para dentro de si, elas vão jogando fora o que lhes faz mal e elas vão crescendo saudáveis espiritualmente. Um grande beijo no seu coração e até o próximo vídeo.